Vai começar agora o programa Especiais TV ILAN. Aqui, personalidades de destaque são convidadas a compartilhar suas experiências e percepções. Em cada episódio, uma oportunidade única de aprendizado e inspiração aguarda por você. Não perca! Então, o rompimento, a ruptura que é a Constituição americana, que inaugura um novo modelo de organização de sociedades, começa com este momento, em 1450, quando Gutenberg inventa a prensa e liberta os livros que estavam presos nos conventos. Vamos lá. Você tinha um mundo regido pela Bíblia, mas uma Bíblia que ninguém lia. Só 2 ou 3 padres podiam ler. Então, o mundo era regido pela narrativa que os padres faziam do que estava na Bíblia, que não era a verdade. Aí, o segundo passo, que esse primeiro engendra, 100 anos depois, pouco mais ou menos, 1530, é o Lutero. O livro que o Gutenberg mais imprimiu foi a Bíblia. Essa Bíblia começou a circular. O acesso à Bíblia criou essa ideia de um novo compromisso com a verdade. Ele foi lá, pregou as 95 teses na porta da igreja, denunciando 95 formas de mentira do sistema que regia o mundo naquele momento. E isso cria também um conceito fundamental, que é a separação entre o pensamento e a ação. Deus vai te julgar pela sua obra. E isso tira a justificação da tortura, que é aquela coisa, pensou ou não pensou? Nós estamos vendo isso de novo. Você pensou ou não pensou? É ferro quente, é chicote, o diabo. E ele também institui a educação, a leitura, como a grande ferramenta de libertação. Era aquela coisa, você precisa aprender a ler, para você ler pessoalmente a Bíblia e não entrar na conversa do padre. Entendeu? Você tem que ir direto à fonte. Isso é que vai te dar a sua independência e a sua liberdade. O próximo passo é um acidente feliz da história. Raramente acontecem acidentes felizes, mas esse aí, o Henrique VIII gostava de casar várias vezes, o Papa não deixava, então ele falou assim, não deixa? Então tá bom, então agora vamos inverter. Está proibida só a religião católica, todas as outras estão permitidas. Isso cria um fenômeno que acontece pela primeira vez na história da humanidade, que é a convivência com a diversidade. Nunca tinha acontecido isso. Quem professasse qualquer coisa diferente da ideia do rei ia para o brejo. Então, a Inglaterra passa a receber todos os fugitivos da Europa, e eles convivem em paz, e só era proibida a religião católica, que vira ele vira o papa da religião católica, que continua lá, que é a anglicana, mas isso enseja uma nova experiência para a humanidade. E vem para o próximo passo, que são os filósofos. Não, antes desse, esse é o meu herói preferido, Edward Coke. Esse cara era o juiz supremo da Inglaterra. E a Inglaterra estava vivendo uma quebra de dinastia. Eram os primeiros Stuarts que tinham chegado lá. E no continente, o absolutismo estava se instalando. Os reis deixavam de ser reis locais, e pela tecnologia de armamento, de transporte, etc., eles puderam expandir o seu poder
E o James Stewart, que foi o primeiro, queria também as mesmas condições dos reis lá do continente. E ele, então, quebra a... Como é que é a ferramenta que ele inventa para isso? Ele cria uma corte paralela à corte dos Common Pleas, né, aquela corte que funciona até hoje nos filhotes todos da Inglaterra, com precedente, né? O juiz não tem a prerrogativa de escolher a pena, né? Você entra na justiça de common law alegando que o seu caso é parecido com esse aqui de 1400 e não sei quanto. Entendeu? Então, se reúne um júri, esse júri vai dizer se a sua queixa, o cara é culpado ou inocente, e o juiz simplesmente vai dizer se o caso realmente é igual àquele. Você, para entrar na justiça inglesa até hoje, você tem que consultar um dicionário de causas, que são resumos, os writs, como eles chamam, e aí diz que te dá esse resumo, né? Um roubo de cavalo, assim, assim e tal, tem esta pena, sempre. Se o seu caso for igual, automaticamente a pena vai ser igual. Então, isso explica muito da diferença do grau de corrupção da nossa sociedade e da deles. Porque o juiz não pode escolher a pena pela cara do freguês. Ele simplesmente dá a sentença. Sim, é o mesmo caso. Então, automaticamente, a pena é a mesma. O James tenta romper essa estrutura, criando uma corte paralela, onde o juiz não era mais juiz, era o arcebispo de Canterbury, e começa a dar sentenças políticas, pelo interesse do rei, e não pela realidade do caso. E aí, esse cara começa a anular as sentenças desse tribunal e julgar de novo a causa nos tribunais de common pleas, que eram os tribunais tradicionais. E aí o rei começa a falar, não, isso é traição, eu vou cortar cabeças e tal. Reúne os juízes todos num salão, os juízes todos já estavam entregando os pontos, quando esse aí levanta e diz isso aí, né? Não, Vossa Majestade está acima de todos os homens e tal, but you are under God and under the law, né? Significando, né, que aquilo que aconteceu pertence a Deus, não pode ser mudado, nem pelo rei. Então, não é a sua versão que vai prevalecer jamais, são os fatos. Então, a base da justiça e da verdade tem que ser os fatos, senão jamais haverá paz. Esse foi o confronto dele com o rei, cara a cara, né? E isso vem de uma tradição, quer dizer, toda a Europa, inclusive Portugal, né, tinha esse mesmo sistema jurídico, que é uma decorrência do senso comum. Certas pessoas se reuniam e falavam, tal crime, tal pena. E isso se repete na próxima vez que acontecer, né? Isso vai sendo estabelecido. A Inglaterra tem, desde 1300, todos os casos dela compilados em duas versões. Uma que é técnica, que é o rito do processo, quer dizer, o juiz afere se todas as partes foram ouvidas, se o cara tinha assistência de um advogado, se todas as testemunhas foram convocadas, tal. E a outra versão é a da reconstituição dos fatos, que quem julga não é o juiz, é o júri. Você convoca um júri de pessoas parecidas com aquelas envolvidas no caso, e o júri é que dirá se aquilo é verdade ou não é, né? Pela reconstituição que as testemunhas fazem. Então, o Tocqueville, por exemplo, dizia que a democracia é uma decorrência natural da instituição do júri.
né, onde as pessoas comuns fazem justiça, né, estão numa banca julgando, avaliando pesos e contrapesos, né, para dar uma sentença final de um cara igual a ele, né, num tribunal onde ele pode um dia estar sentado no banco dos réus. Então, o Tocqueville tem um capítulo muito bonito onde ele diz que a democracia é uma decorrência natural desse tipo de processo. Só que na Europa continental isso é revogado ali pelo 1300, né? Se cria a Universidade de Bolonha, onde eles inventam essa conversa do direito romano. Tivemos uma recepção do direito romano, pegam um documento lá, já de uma quinta versão do direito romano, e fazem uma estrutura que é para justificar o poder do rei absolutista. Não é para procurar a verdade, nem fazer a justiça. E é esse o nosso sistema jurídico até hoje. Então, essa sequência estabelece o primeiro passo, né, da prevalência do parlamento sobre o rei. Isso aqui é 1605, né, e esse cara vai para a torre, depois ele vai para o parlamento. Primeiro ele é preso, depois ele vai para o parlamento. Essa luta continua, vai virar a Revolução Gloriosa. Em 1688, o parlamento inglês já tinha as prerrogativas que ele tem hoje. Estava acima do rei. O rei estava under the law. Então, vamos na próxima. Aqui é o outro lado daquele processo que começa com o Henrique VIII. Essa convivência, ao longo de um século, vai fazendo os pensadores ingleses sintetizarem a tolerância como a baliza fundamental das relações humanas. Você tem dois filósofos, o Hume e o Locke, que estabelecem... Isso é a peça central, vamos dizer assim, da organização do pensamento que resulta na Revolução Americana. Então, vamos lá. Próxima. Aí entramos no século XVIII, né, que é o século que o Brasil pulou, e agora voltamos para antes do século XVIII de novo. É o século das revoluções democráticas. E roda aí. E por que ela acontece? Quase um quarto de milênio depois que os livros foram tirados dos conventos, né, e começaram a ser disseminados pelo mundo, você tem um processo, começa a formar um corpo de leitores, né, começam a organizar tudo aquilo que sobrou da antiguidade. Você tem o Platão, você tem Aristóteles, você tem a história registrada, e isso, aos poucos, vai formando uma comunidade de leitores, né? Esses leitores vão ligando uma coisa com a outra, e essa é a primeira geração da raça humana, né, que consegue escapar da sua própria contingência, do seu próprio tempo de vida. Antes, a experiência que você podia acumular era aquela que você enxergava, né, num tempo de vida que durava 50 anos, ou para baixo disso, na média. Então, você estava preso a isso. Essa é a primeira geração da humanidade que consegue enxergar a história da humanidade com uma perspectiva histórica. E a primeira coisa que salta à vista para eles, né, é que a censura é que instala as ditaduras, e quando você rompe a censura, acabam as ditaduras. E isso é um processo que começa com esse grande rompimento da ditadura, que é a prensa do Gutenberg. Aí,
tem esse outro episódio que é muito... Não é propriamente um episódio, mas essa outra coisa que ficou meio perdida no espaço. Né? A gente costuma ligar o processo democrático à separação da Igreja e do Estado. Né? É isso na medida da instalação da ferramenta prática de governo, mas não na fundamentação da democracia americana. O nascimento, aquele momento do iluminismo, né, é um momento, talvez, de maior otimismo da humanidade. Estava nascendo a ciência moderna, tudo passava a ser possível, né, os caras estavam enxergando uma possibilidade do homem melhorar sempre, né, de poder estudar, de poder progredir. E esse pessoal, né, tinha um senso profundo de religiosidade, né, e eles começam a enxergar esse Deus que não é aquele Deus da igreja, malvado, repressor, ou da Inquisição. Né, é um Deus que é o cara que construiu a natureza. Né, e toda a criação dele está debaixo de uma norma, o instinto, né, com exceção de uma criatura, que é o homem. Né, o homem tem o dom da escolha. Né. Então, esse dom da escolha é que leva para a ideia de liberdade como uma coisa vinda de Deus. E o exercício dessa liberdade, dessa escolha, é que leva à razão. Então, a razão é filha da fé, na cabeça desses fundadores americanos. Né. Isso está explicitamente registrado em vários textos dele. É um negócio muito bonito, muito interessante, porque é uma ideia de religião que se perdeu mais para frente. Né? Mas tem essa união, né? Não é a casa separada da fé e da razão. São coisas que são uma coisa decorrente da outra. E, então, como isso tudo vem de Deus, né, só a liberdade e a razão honram a Deus. Isso é a base do conceito da Revolução Americana. Roda aí. Você chega a 1776, onde você tem os estados americanos fazendo as suas primeiras constituições. Tem uma figura muito interessante, que não é muito conhecida, que é o George Mason, que fez a Constituição da Virgínia, que é praticamente onde já está esboçado tudo que depois aparece na Declaração de Independência do Jefferson, e que se resume nesses 3 parágrafos. Né? Nós consideramos como verdades autoevidentes que todos os homens nascem iguais e dotados pelo seu Criador dos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que é uma expressão interessantíssima, né? Tudo está aqui, né? A busca da felicidade do jeito que você achar que é a felicidade. Aí está a ideia de liberdade, a ideia de propriedade, está tudo dentro desse conceito bonito aí. E que os governos foram instituídos pelos homens, derivando seus poderes do consentimento deles para garantir esses direitos, e não por outra razão. E que, portanto, não é só um direito, é um dever dos homens abolir todo governo que se voltar contra essa finalidade. Esse é o texto da Declaração de Independência, onde está, na verdade, a espinha dorsal das ideias que vão depois resultar na Constituição americana. Roda aí. 1789, você tem 2 revoluções acontecendo no mundo.
a francesa e a americana, ao mesmo tempo. Uma é um rompimento com o passado, né? É uma revolução que é feita contra Deus e pelo terror, contra aquele Deus daquela igreja católica que queimava gente, que sustentava o poder absolutista, né? Não contra Deus propriamente. E, na americana, uma revolução que não é uma revolução, é uma evolução do processo inglês, que já vinha inventando a democracia, a liberdade, desde lá de trás. E eles tinham um problema só com o rei que estava longe e queria mandar neles. Se livraram disso, mas continuaram com as ideias, levando elas um pouco mais adiante. Então, tem esse momento do Alexander Hamilton, que ele diz essa frase, né? Parece ter sido reservado ao povo desse país decidir pela sua conduta e pelo seu exemplo a importante questão de saber se as sociedades humanas são capazes ou não de estabelecer um governo a partir de escolhas e da razão, ou se elas estão condenadas para sempre a montá-lo só a partir do acidente e da força, né? Como tinha sido desde sempre e foi sempre depois, né? Inclusive, a nossa Constituição é isso, né? Ela é torta porque ela é uma revanche contra o sistema anterior. Não é uma estrutura pensada para produzir uma sociedade livre para frente. Aí, nesse momento de 1789, é que, já 20 anos depois do começo da Declaração de Independência, aquela coisa, eles partem para essa ferramenta de governo, inspirado naquele tipo de pensamento da frase do Hamilton, né? Vamos fazer uma coisa com a razão. E o Hamilton é que inventa o truque-chave que permite essa Constituição americana sair do jeito que saiu. Porque ele combina com aqueles caras que entram naquela casa da Filadélfia lá para escrever a Constituição. Ele combina o seguinte: gente, vamos combinar aqui conosco que nós não vamos contar para ninguém aquilo que foi discutido aqui dentro. Nós vamos discutir as coisas e as decisões que forem tomadas, nós vamos apresentar como decisões de todos. E nunca vamos contar quem foi contra, quem é a favor, né? Então, com isso, ele tirou a vaidade do jogo. E para quem está debaixo aí desses juizinhos aí do Supremo, que vivem na televisão, todos deslumbrados consigo mesmo, a gente sabe o valor que isso pode ter, né? Então, a Constituição americana tem duas... Ela foi feita não para estabelecer os princípios que já estavam estabelecidos lá, como a gente viu, né? Ela é uma decorrência exata, direta e sem nenhuma coisa a mais daqueles 3 direitos naturais: vida, liberdade e busca da felicidade. Então, primeiro, os 7 artigos da Constituição americana definem exclusivamente como é que é o novo sistema. Vamos instalar, pela primeira vez na história da humanidade, aquele sistema do Montesquieu, 3 poderes. Tal. Então, como é o executivo, como é o legislativo, como é o judiciário, quais são os poderes de cada um, quais são os limites de cada um, né? E tem essa obra, que é uma preciosidade, os Federalist Papers, que são os artigos que o Hamilton, o Madison e o John Jay escreveram nos jornais de Nova York, porque o ponto de partida era que essa Constituição se instalava se 9 das 13 colônias aderissem a ela. Então,
eles passaram anos, né, argumentando no jornal para as pessoas aderirem a isso. E aí eles explicavam, ponto por ponto, é quase uma obra de psicologia, né, que tipo de comportamento cada um desses mecanismos que nós descrevemos aqui vai provocar. Então, vai ser uma sociedade assim, se o cara tentar sair por aqui, tem essa ferramenta que impede. Isso aí é um precioso manual de construção de instituições, né? Se a gente sair desse brejo que nós estamos, a gente tem que ler isso aí para começar de novo. Em cima disso, a Constituição podia parar ali, né? Mas aí o Madison disse, não, nós precisamos botar por extenso, explicitamente, os principais, o que eles chamam dos direitos negativos, né? O que o Estado e a maioria estão proibidos de fazer, né, para não ferir aqueles 3 direitos fundamentais. Esse é o sentido das emendas, né, que começam. A primeira é a liberdade de expressão, quer dizer, o Estado está proibido, né, e mesmo a maioria está proibida de fazer qualquer lei que impeça a liberdade de palavra, de religião, de imprensa, de reunião, etc. A segunda emenda é o direito do povo de se defender à mão armada, defender a sua vida e a sua propriedade. A terceira emenda é a única que é meio... estava presa ao momento ali da Revolução e da guerra com os ingleses, que os soldados tomavam a casa das pessoas para se aquartelar. Então, essa aí ficou meio fora. Depois vem a quarta, que é a inviolabilidade da pessoa na sua casa, dos seus papéis, tudo que o Alexandre de Moraes não faz. A quinta, ninguém será julgado salvo por denúncia de um grande júri. Isso é outra ferramenta preciosa deles, né? Aquilo que aqui é atribuição do Ministério Público, né, que é um órgão de poder, né, lá é também um júri. Você só será julgado se as provas que foram reunidas contra você forem examinadas por um grande júri, que é um júri convocado entre os iguais, os parecidos com os envolvidos, né? E eles é que vão dizer se você vai ou não vai a julgamento. Se você for a julgamento, o promotor vai fazer a acusação, mas quem autoriza você a julgamento ou não é um júri, né? E outro júri vai ser convocado para avaliar os fatos, né? Aqui no Brasil, só para crime de morte, lá, para todas as causas cíveis acima de $20 são julgadas por um júri. Os direitos de quem vai ser julgado, o direito a um julgamento justo, rápido e imparcial, o Alexandre de Moraes pisou em cima, né? Um julgamento pelo júri em todas as causas, que é isso que eu já expliquei, quer dizer, acima de $20 é o júri que vai definir quem é culpado ou não. As fianças exageradas e as penas cruéis ou incomuns, outra que o Alexandre chutou. Então, você vê que nós estamos empurrados para antes do século XVIII, né? Estamos no século XVII, de volta. E a nona, porque aí começou essa tendência de disputa de vaidade. Eu também quero botar esse direito aqui, eu quero botar aqui. Aí os caras falaram, olha, isso aqui, essa Constituição, é um instrumento, é uma ferramenta de governo. Então, não é para ser um rol de direitos. Então, nós estamos estabelecendo as proibições para o Estado e para a maioria, né, para preservar aqueles direitos fundamentais. Vamos parar aqui. Então, a nona emenda diz isso, que é a enumeração destes direitos
não implica negação de todos os outros, que não foram citados, mas existem. E o que não foi formalmente proibido até aqui é permitido e pertence aos Estados ou ao povo. Então, essa é a chave do funcionamento do sistema americano. Eles definem claramente os direitos negativos, que são exclusivamente os que estão na Constituição Federal. A Constituição Federal só trata dos direitos negativos, aquilo que é proibido ao Estado fazer, explicitamente, para não violar os direitos naturais. Os direitos positivos são todos aqueles que demandam o concurso de terceiras pessoas para o beneficiário desse direito poder usufruir esse direito. Tá, pô, quero determinar que todo mundo tem que ter uma educação de nível tal. Custa dinheiro. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, qualquer direito positivo desse tipo, que dá privilégios para parcelas da população, eles estão submetidos aos direitos negativos. Eles têm que estar em sintonia com aquilo. E você tomar o dinheiro de alguém para dar um privilégio para outro, viola aquele direito lá, de cima. Então, você só pode fazer isso se você fizer um orçamento. Olha, isso vai custar tanto, sai tanto para cada um, e você tem que ter, obrigatoriamente, a anuência de quem vai pagar a conta. Então, isso vai a voto. E isso, dentro do sistema americano, dos estados para baixo, vai à minúcia. O pessoal, eu não sei se vocês já viram uma cédula de uma eleição americana, é uma coisa do tamanho de um jornal, frequentemente com várias páginas. Na última, acho que a média nacional foi de 62 quesitos. Em lugares chega a 100 e tantos. Por isso que a cédula vai meses antes para a casa dos eleitores, para o cara estudar aquilo, saber tudo que ele vai votar. Nem todo mundo vota em todos os quesitos. O voto é distrital puro. Então, só, por exemplo, vamos aumentar o prédio da escola do condado X. Só a turma do condado X vai votar naquela questão. Vamos eleger o xerife de Araçatuba. Só o povo de Araçatuba vai votar naquela questão. E, assim, o voto... Por isso que essa conversa mole da urna brasileira, que é uma maravilha, tá? É porque você é chamado só para decisão por pênaltis, tá certo? De um jogo, de um time que você não escolheu. Né? É tudo fajuto, é tudo uma falsificação grosseira. Né? Então, nós somos uns otários, tá certo? É isso aí. E eles lá votam em tudo, tudo. Quer dizer, a compra de um carro de polícia acontece assim. O aumento da polícia local aqui, vocês vão decidir no voto. Vai fazer, olha, sai tanto para cada um. Quem vai pagar é o beneficiado pelo projeto. Né? Então, se é um caso a polícia, a Araçatuba inteira vai pagar. Então, algum imposto municipal, isso tem que ir no projeto. Vai ser aumentado 0,x% durante tantos meses para pagar essa conta. Sim ou não? O povo vota. Sim ou não? Então, esse mecanismo é um mecanismo essencial do sistema. Né? Qualquer coisa que implique um gasto, o cara não pode gastar o seu dinheiro. Para gastar o seu dinheiro, ele tem que pedir licença a você. E isso no voto, na cédula. Roda.
Vamos lá, companheiro. Aí eu entro nessa coisa da Suíça. A Suíça e os Estados Unidos sempre trocaram figurinha desde da fundação. O sistema suíço... A Suíça é a democracia mais antiga do mundo, tem 700 anos. Em 1291, 3 daqueles estadinhos deles, que são os cantões, fizeram um contrato, portanto, uma coisa de anuência, né, para criar um pacto de defesa contra os Habsburgos. A Suíça nunca teve um rei. Foi o único país que eu conheço que nunca teve um rei. Então, e hoje, eles não elegem presidente. Eles realmente baniram a vaidade para sempre. Porque o cara que compete para ser presidente já é um avariado, né? Já é um cara que quer ser o rei da cocada e tal. Então, eles eliminaram isso aí. Eles elegem um board de 7 caras, que são os 7 ministros dos segmentos importantes. Um é de saúde, outro é de finanças, outro é de saneamento, né? Outro é de agricultura. O papel de presidente, quando ele é necessário para fazer relações com outros países, é rotativo entre esses 7. E aí, os Estados Unidos, mesmo com essa Constituição tão bem feita, tão sucinta, tão objetiva, né, desenhada para ser um instrumento de governo, quer dizer, não é para lero que nós estamos aqui, é para, olha, na dúvida, o que nós fazemos? A gente olha aqui, assim ou assado. Mesmo com toda esse skill, eles entraram numa crise gigante de credibilidade do sistema na virada do século XIX para o XX. Porque você teve... Isso começou com uma quebra do padrão de tecnológico, que foram as ferrovias, né? A ferroviarização do país abriu aquele continente inteiro, que antes os Estados Unidos eram só uns tantos estados na borda do Atlântico ali, né? E aquilo permitiu que você fosse até a Califórnia, até o Pacífico. Mas você só podia ir para lá, ou tirar o que você produzisse lá, pela ferrovia. Então, eles eram a Amazon da época. Entendeu? Se você estava fora da ferrovia, você estava morto. E aí, o que aconteceu? As grandes ambições, né, que são animais necessários, né, JP Morgan, os Rockefellers, aqueles caras começaram a se mancomunar com o cara da ferrovia, né, e dizer, olha, você não transporta o petróleo dele, transporta só o meu. Quebrava o cara, comprava o cara, foram fazendo monopólios, e isso foi quebrando o sonho americano, que era esse, né? Pela primeira vez na história da humanidade, você podia morrer diferente do que você nasceu, né? O cara que nascia pobre, sem terra, sem nada, podia virar um bilionário no fim da vida, se ele trabalhasse para tanto, sem precisar puxar o saco do rei, sem precisar se mancomunar com o crime e tal. Isso começou a acabar quando a economia americana foi virando um monte de monopólios. E aí, o Theodore Roosevelt, que era um outsider da política, entrou pelo assassinato do presidente, do qual ele era vice, entendeu que o socialismo estava começando a entrar na Europa, várias revoluções e tal, né? E ele falou, bom, se eu não mudar isso aqui, se eu não detiver esse processo, isso vai acontecer aqui também. Então, ele começou a tentar, ele pôs a ideia do antitrust na cabeça, né? Eu tenho que dividir o poder econômico como nós dividimos o poder político lá atrás, né? Ninguém pode ter um poder excessivamente grande, porque isso vira um instrumento de opressão, inevitavelmente. Então, ele começou a tentar fazer essa reforma pelos legislativos,
mexia, conseguia alguma coisa, vinha o judiciário, desmanchava tudo. Aí o cara falou, pô, estou num beco sem saída aqui. Né? Aí, lá na Califórnia, que era, vamos dizer, a Araçatuba de lá, a turma que saiu daquela coisa do litoral, daquele Brasil da praia, mancomunado com o rei, aquela mumunha toda estabelecida, foi se virar lá na nova fronteira. Eram os caras que não tinham o rabo preso, né, tanto quanto os outros. Eles tinham essas propostas radicais que eles foram buscar na Suíça. No recall, iniciativa, referendo. Isso é um processo. Né? O recall faz o seguinte, ele põe um patrão sobre o representante, o político. Né? A única espécie que sobra na humanidade que não tem patrão é o povo de Brasília. Né? Eles podem fazer o que quiserem, não perdem emprego nunca, ninguém manda neles. Então, isso aí resulta no Brasil. Né? E eles começaram uma campanha pela imprensa, etc., mostrando como é que funcionava esse sistema na Suíça. Esse sistema estava estabelecido formalmente na Suíça desde 1848. E a primeira cidade que adota o recall é Los Angeles, em 1903. Com o recall, eles começam a conseguir fazer os políticos fazer o que eles queriam. O que é o recall? Você tem que ter um sistema de voto distrital puro para poder exercer o recall de uma maneira legítima, sem sacanagem. O voto distrital puro é um critério que estabelece uma ligação clara, direta e objetiva entre cada representante eleito e os seus representados. Então, se você quer ter 513 deputados no Brasil, você divide a população do Brasil por 513, né? Vai dar um quociente aí de uns 300 mil, né? E você tem que desenhar no mapa distritos eleitorais de 300 mil habitantes. No mapa real. Né? Então, você está falando de endereços. Né? Então, cada representante eleito nos Estados Unidos sabe, nome por nome, quem são os representados dele. E vice-versa. O candidato só pode se candidatar por um distrito e ele é eleito por maioria simples, né? E, com isso, ele se torna o representante daquele distrito. Mesmo que você tenha votado no perdedor, aquele é o seu representante e você é dono do mandato dele antes, durante e depois da eleição. Você pode tomar um mandato de voto a qualquer momento. Você passa uma lista, né? Pode ser o mendigo debaixo da ponte. Você passa uma lista e fala, esse cara está sacaneando a gente. Vamos pôr ele para fora? A regra lá varia de estado para estado, de cidade para cidade, mas é algo em torno de 10%, ou às vezes menos, dos votos que o cara teve para se eleger, você tem que colher de assinaturas para instalar um recall. E aí, você põe o cara fora. É simples assim. Com isso na mão, né, eles conseguiram o direito de leis de iniciativa popular, pelo mesmo sistema, você inventa a tua lei, propõe, se os teus concidadãos gostarem, aquilo vai a voto na próxima eleição, e a lei que o povo instalou, o legislativo não pode alterar. Né? Ele não pode regulamentar ela pelo avesso, como fizeram com o desarmamento, por exemplo, aqui. Né? Se vota uma coisa, o cara inverte. Lá, não. O referendo, que é, pelo mesmo sistema, você pode cassar a lei que o legislativo fez e você não gostou. Nós não aceitamos essa lei. E agora eles estão nessa luta pelo controle do judiciário, né? Que foi sempre o maior problema da democracia americana, né? Como controlar essa instituição que não é eleita e ter o poder de tomar a sua propriedade, a sua liberdade e até a sua vida. Como é que você... Ela é uma instituição necessária? É. Mas como é que a gente faz para cercar isso aí, um poder desse?
Eles tentaram várias soluções que não deram certo, e, finalmente, em 1940, eles inventaram esse sistema que chama o Mississippi Plan, né? O Missouri Plan, não é Mississippi. É um sistema onde você submete o juiz que está afeto a cada distrito, né? Porque os juízes também são assim, né? Eles têm alçadas e tal. Vem na sua cédula, a cada 4 anos, na cédula da eleição, o nome de cada juiz que afeta o teu distrito, e você vota. O juiz fulano de tal permanece juiz mais 4 anos? Sim ou não? Se você dá um não nele, o sistema tem que pôr outro. Então, acabou a putaria. Entendeu? Juiz que dá mole para bandido, juiz que meteu o dinheiro no bolso, não dura 2 horas. Muda de profissão, meu amigo. Tchau. Isso, bom, essa soma é que, primeiro, a lei antitrust produziu o milagre econômico americano. Porque se você tem um grau de competição obrigatório muito alto, o que acontece? Isso foi um efeito não previsto, né? O salário se valoriza, né? Porque você tem 10 caras em cada setor. Como é que você faz para tirar o melhor trabalhador do outro que concorre com você? Aumenta o salário, né? E como é que você faz para pegar o consumidor? Baixa o preço. Então, isso instalou um ciclo virtuoso, que fez... Quando eles adotaram isso, eles estavam andando de carroça. 60 anos depois, puseram o cara na Lua. Isso foi o único estado de bem-estar social que já existiu, né? Sustentável. Então, é isso, cara. As saídas para a gente estão nessa história, né? Não tem outra coisa que tenha acontecido e dado certo. O que aconteceu e deu certo foi isso aí. Eu acho que acabou, né? Tem mais alguma? Não? Tem o brejo agora, né? Aqui. O brejo. A internet quebra a invulnerabilidade dos sistemas nacionais, né? Você tem uma crise do jornalismo, que a internet mata, né, o jornalismo, mata o negócio do jornalismo, e isso é essencial para um sistema desse, onde você elege do diretor da escola, ao prefeito, ao governador, ao xerife, todos os funcionários que fiscalizam o governo são eleitos, né, para poder tomar recall, né? E, para isso, você precisa de uma imprensa local, né, que seja economicamente sustentável. Isso a internet matou, e é o maior problema do sistema americano hoje. Eles permitiram a entrada dos chineses nos nossos mercados de consumo sem botar um imposto contra a falta de propriedade intelectual, né, contra a falta de direitos no trabalho, contra o trabalho escravo e tal. Deixaram os caras entrar. O que aconteceu? Os salários daqui foram achinesados. Pela primeira vez na história, você tem uma geração de americanos passando pior que os pais deles. Nunca tinha acontecido. Por isso que eles estão tão bravos lá. Esse fenômeno novo, a geração sem circunstância, que eu digo, é essa que chegou no poder agora, tá, né, que é aquela molecada. O Ortega y Gasset, que foi o último grande filósofo europeu, um espanhol que morreu ali pelos anos 50, ele tinha essa definição, né? Eu sou eu e minha circunstância. E se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim. Então, essa geração, o que é isso? Eu sou eu e a minha circunstância. Bom, você é como você é porque você nasceu aqui. Você é de Araçatuba, né? O seu avô está enterrado aqui, você conhece essa história, você vive do agro, que é uma coisa que está relacionada a todas as forças do universo. Tal. Então,
o que você é está estritamente condicionado por essas circunstâncias. Hoje, você tem uma geração que, antes de falar, ela já está na telinha, olhando para uma realidade que não existe, uma fantasia matemática, né, onde ele aperta o botão, as coisas acontecem, né, e esse cara não tem circunstância. É isso que explica por que o pessoal da USP e o pessoal de Harvard estão iguais, falando a mesma bobagem, porque é um cara que não tem relação mais com nada. Então, ele vira uma tábula rasa, ele vive num universo paralelo que é comum a eles todos. E eles são colonizados por essa ferramenta. Isso aí. Então, quer dizer, aí você tem esse efeito, quer dizer, o mundo está reduzido hoje a 5 grandes big techs aí, onde você faz tudo nelas. Você compra, você vende, você estuda, você se diverte, você come, tudo naquele ambiente. Então, ficou fácil para a turma do Gramsci, né? Não precisa mais ocupar todas as escolas do mundo, todas as redações do mundo. Você ocupando 5, está feito o jogo. E é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? Então, enquanto você não quebrar essas big techs, como o Theodore Roosevelt quebrou lá atrás os Rockefellers e tal, obrigando por lei que cada segmento pertence a um dono diferente, né, você vai ter ao alcance da mão essa possibilidade de você criar um governo absolutista de alcance planetário. E, se houver essa possibilidade, vai ter freguês querendo pôr a mão nela. Então é isso, gente. Esse é o drama do terceiro milênio, é essa batalha aí. Essa que nós vamos pegar para frente. Então, a viagem foi longa, mas faz a gente pensar um pouco, né?